Olá, galerinha! Estamos de volta às nossas aulas, dando continuidade ao nosso assunto. Vamos falar agora sobre ligações químicas, tá? Ao longo desse mês estaremos falando sobre ligações químicas e hoje a gente vai começar a falar somente de um tipo. E aí assim a gente vai aos poucos falando de todos os tipos de ligações químicas. Antes, vamos falar sobre tipos de substâncias. Existem 3 tipos de substâncias: as iônicas, as moleculares e as metálicas. As iônicas, ela conduz corrente facilmente, então ela permite fácil movimentação de cargas nessas substâncias. No caso, ela no estado líquido. As moleculares, ela não conduz corrente, ela é uma espécie de isolante. As cargas elas são nulas, elas não permitem de nenhuma maneira a corrente conduzir durante essas substâncias moleculares. As metálicas, ela conduz corrente em 2 estados, líquido e sólido. Então ela tem uma enorme facilidade de movimentação de cargas, tá? Então, dos 3 tipos, a metálica é a que mais conduz facilmente essas cargas elétricas. Elas permitem a passagem facilmente durante essas moléculas das cargas elétricas. Os gases nobres, tá? Os gases nobres, eles têm esse nome porque são elementos que não combinam com nenhum outro átomo de elemento químico. Ou seja, são raros, tá? São de pequena quantidade e difícil de se encontrar. Na natureza, eles não se misturam. São independentes, não querem saber de outro elemento químico, tá? Então, eles sozinhos são estabilizados, são equilibrados, tá? Então, são através do equilíbrio, por isso não se misturam, já estão estáveis. São elementos que já estão estáveis e equilibrados. E por esse motivo, eles não precisam, eles não necessitam estarem se misturando. Por isso que eles apresentam esse nome, gases nobres. Tá? Camada de valência. Ao longo da distribuição eletrônica de Bohr, que a gente observou, a gente viu que existe a distribuição eletrônica e nela existe a última camada do elemento químico. Essa última camada, ela recebe o nome de camada de valência. É a camada mais externa, porque ela é a última camada, por isso ela recebe o nome de camada mais externa. Isso permite, por ela ser a última camada, de manter uma aproximação com outro elemento. Então, a única camada que pode ter essa aproximação, pode ter essa ligação, é a última camada. Tá? A última camada. Menos a dos gases nobres, pois eles já estão equilibrados, já estão estáveis. Então, eles não precisam estar procurando nenhum outro elemento químico para estabilização. Essa aproximação da órbita com outro é para encontrar um equilíbrio, uma estabilidade, e recebe o nome de ligação química. Então, a ligação química é quando um átomo ele precisa de outro átomo para entrar em equilíbrio. Para ele ficar estabilizado, ele precisa de outro átomo. Aqueles átomos que não precisam de outros é chamado de gases nobres. Como é que eles precisam ficar equilibrados? Vamos à regra do octeto. A regra do octeto fala a seguinte: um átomo ele é equilibrado, ele está em equilíbrio na natureza quando ele apresenta 8 elétrons na última camada. Tá? Equilíbrio na natureza é tudo. Então, um átomo ele vai procurar se equilibrar.
Um átomo, para ele ficar equilibrado e estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. E isso é ficar equilibrado, certo? O átomo que não tem 8 elétrons na última camada, camada de valência, vai ter que buscar equilíbrio e estabilidade com outro átomo. Aquele que não apresenta estabilidade, ele tem que procurar outro átomo para se estabilizar. Essa estabilidade entre os dois átomos chamamos de ligação química. Então, um átomo ele pode se ligar a outro, mas para isso acontecer tem que seguir a regra do octeto. Os tipos de ligações químicas. Tem a iônica, que é entre um metal e um não metal, onde um ganha e o outro perde elétron. Sempre vai acontecer de um ganhar e um perder, sempre. Covalente, entre os dois átomos não metais. Tá? Nesse caso, nenhum vai ganhar, nenhum vai perder. Eles vão compartilhar do mesmo elétron. E as ligações metálicas. Nas ligações metálicas, os dois apresentam o mesmo grupo, ou seja, os dois são metais. Na ligação metálica, os dois elementos são metais. Eles vão se agrupar, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, ninguém vai compartilhar. Eles vão se agrupar. Nessa aula, especificamente, a gente irá falar somente sobre ligações iônicas. As outras ficará para a próxima aula. Ligação iônica. A ligação iônica, um átomo, que não está estabilizado, ele vai buscar outro átomo, certo? Quando isso acontecer, quando ele encontrar um outro átomo, ele vai perder, se estiver um pouco elétrons na última camada, ou ele vai ganhar, se ele estiver com muitos elétrons na última camada, certo? Quando ele vai fazer essa busca, quando acontece dele ganhar ou dele perder, ele recebe o nome de íons. Então, ele deixa de ser neutro e passa a ser um íons. Todo átomo que ganha ou perde, ele é um íons. Se ele vai ganhar elétrons, ele fica negativo. Tá? Por quê? Ele ganhou, então ele fica negativo. Porque só quem vai ganhar, quem está precisando de elétrons. Tá? Então vamos lá. Quem vai ganhar fica negativo. Quem vai perder fica positivo. Tá? Então ganhou elétron, negativo. Perdeu elétron, positivo. Tá? Ganha quem está precisando ficar com 8. Vai doar quem tem sobrando elétrons. Tá? Repetindo. Vai ganhar elétrons aquele átomo que está precisando ficar com 8. Vai doar ou perder elétrons aquele que tem sobrando. Todo átomo que fica positivo, ou seja, perde, recebe o nome de cátion. Todo átomo que ganha elétron, ele fica negativo, recebe o nome de ânion. Então, positivo, cátion, negativo, ânion. Quem ganha ou quem perde? Ganha quem está precisando, ou seja, tem 4 elétrons ou mais
na última camada. Repetindo, vai ganhar quem está precisando. Lembrando que para um átomo ficar estável, ele precisa estar com 8. Quem vai ganhar? Quem tem 4 ou mais. Quem vai perder? Quem tem sobrando, ou seja, menos de 4 elétrons. Repetindo, íons é qualquer átomo que ganha ou perde. Se ele ganhou ou perdeu, não importa, ele se torna um íons. Se ele ganhou elétron, pode ser 1, 2, 3, ele fica negativo. Se ele perdeu, não importa se é 1, 2 ou 3, ele fica positivo. Ganha aquele átomo que está precisando, tá? Então ele vai apresentar 4 ou mais elétrons na última camada. E vai perder quem tem sobrando, tá? Ou seja, ele vai apresentar menos de 4 elétrons na última camada. Então todo átomo que apresenta menos de 4, ele vai perder, ele vai doar. Todo átomo que tem mais de 4, ele vai ganhar, tá? Então ele vai ficar negativo. Isso é bem básico. Vamos para um exemplo. Bom, aqui tem um exemplo de ligação iônica. Eu tenho um sódio e tenho um cloro, certo? A divisão do sódio vai ser a seguinte: K2, L8, M1. O sódio ele apresenta um elétron na última camada dele. Agora vamos para o cloro. K2, L8, M7. O cloro apresenta na última camada dele 7 elétrons. Repetindo, para um átomo ficar estabilizado, ele precisa de 8 elétrons na última camada, certo? O sódio tem 1, o cloro tem 7. Nenhum dos dois está estabilizado. Então o que vai acontecer? Lembrando da regra, o sódio ele só tem 1. Átomo que tem menos de 4, ele vai doar. Átomos que tem acima de 4, vai receber. Então o sódio vai doar um elétron e ficar depois com 8 na última camada. Já que ele perdeu a camada 1, a última camada dele vai ser a L. Ele vai ficar com quanto na L? 8. Então ele vai ficar estabilizado. O cloro, né, tem 7, vai receber 1 e vai ficar com 8 elétrons na última camada. Ele também vai ficar estabilizado. Então os dois ficarão estabilizados, pois estarão com 8 elétrons na última camada. Professor, por que o sódio, depois que ele doou, ficou com um sinalzinho de mais na frente? Observe na figura que depois que ele doou 1, ele ficou com sinal de mais. Isso significa dizer que ele ficou positivo. E o cloro, por ter recebido, ficou negativo, né? Sempre lembrando, quem ganha fica negativo. Quem foi que ganhou? Cloro. Ficou negativo. E ganhou quantos elétrons? 1. Tanto faz a pessoa botar menos 1 ou só um menos. Quando a pessoa doa, ou seja, perde, ela fica positiva. Então, quem foi que doou? O sódio. Então, o átomo que doou ficou positivo, certo? Ele doou quantos elétrons? 1. Então, não importa se é mais 1 ou só mais, ele doou 1 elétron. Tá? Ele perdeu 1 elétron. Então, nunca esqueça, quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Outro exemplo, tem um cálcio e oxigênio, tá? Vamos lá. A divisão do cálcio ficou
K2, L8, M8, N2. Oxigênio. K2, L6. Lembrando a regra, para o átomo ficar estabilizado, ele precisa de 8 elétrons na última camada. O cálcio tem menos de 4, então ele vai doar, certo? Ou ele vai receber. Menos de 4 elétrons vai doar, vai perder. Mais de 4 elétrons vai receber. Então, o oxigênio, por ter 6, vai receber. E o cálcio, por ter só 2, vai doar. Então, na lógica, vai ficar cálcio positivo. Quem perde fica positivo. Quem ganha fica negativo. Quantos elétrons o cálcio doou? 2. Então, ele ficou com mais 2. Quantos elétrons o oxigênio precisou? Recebeu? Ganhou? 2. Então, ele ficou negativo com 2. Ficou menos 2 porque ele recebeu 2 elétrons. A partir do momento que o cálcio dos 2 da última camada dele, né, ele ficou com a M como último. Então, ele ficou estabilizado. O oxigênio estava precisando de 2. A partir do momento que o cálcio doou os 2 últimos elétrons para o oxigênio ficou com 8. E também ficou estabilizado. Tá? Então, o que acontece? Observe que sempre vai ter um metal e um não metal. Tá? Sempre vai ter um metal e um não metal. E nunca esqueça, aquele que perde elétrons fica positivo. Aquele que recebe elétron fica negativo. Menos de 4. Tá? Vai doar, perder. Mais de 4 elétrons vai receber. Meu muito obrigado e até a próxima.